Olá, você de casa, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Conexão IDL do Instituto Democracia e Liberdade. Hoje, a gente tem o grande prazer, a grande satisfação de receber o vice-prefeito da cidade de Curitiba, Eduardo Pimentel. Eduardo é administrador e especializado no agronegócio. Como vai, vice-prefeito? Prazer, muito obrigado, Dimas, pelo convite. Agradecer ao IDL, toda a sua diretoria, através do presidente Edson Ramon, e agradecer a gentileza pelo convite de estar aqui hoje. Um prazer realmente nosso de recebê-lo aqui. A gente sabe da agenda, dos compromissos, né? E abrir um espaço desse na sua agenda para nós é muito importante. Não, para mim é um prazer. Vice-prefeito, começando a nossa conversa, como vai a nossa prefeitura? Vai bem, graças a Deus. Ela é um desafio. Veja, o momento econômico nacional, ele é delicado, né? Nós todos estamos acompanhando já de alguns anos, e aqui na prefeitura não é diferente, né? Quando nós assumimos essa gestão em janeiro de 2014, junto com o prefeito Rafael Greca e nossa equipe, nós deparamos com um problema de caixa muito sério, problemas administrativos sérios, alguns contratos parados, e nós tivemos que agir muito rápido, né? E fizemos isso, uma grande contenção de despesas, cortes de custos, né? Para a gente começar a atuar pelo que era mais emergencial, depois começar a botar a casa em ordem, e nós chegamos no fim do ano, agora em dezembro, com a sensação de ter conseguido vencer esse primeiro ano, né? Nós passamos por momentos difíceis lá por junho, que foi a votação do ajuste fiscal na Câmara Municipal, em que nós, com discussão franca, ampla e com coragem, nós levamos a discussão à Câmara, levamos à sociedade e aprovamos uma parte do nosso ajuste, que está nos ajudando a botar a cidade de Curitiba em ordem. Então nós pagamos a dívida que tínhamos, estamos terminando de pagá-la, colocamos os contratos em dia e estamos chegando com todas as áreas da prefeitura com atenção. Na saúde, recolocamos os remédios nas prateleiras, na educação conseguimos deixar as salas com professores, com alunos com atenção, em todas as áreas. E eu queria dizer um pouquinho sobre a área de obras. Que é a sua área também, né? Sim, que eu tenho o prazer, a convite do prefeito, de estar o secretário de obras do município. E nós pegamos algumas obras paradas e que já entregamos algumas. A rua Agamenon Magalhães era uma delas, que estava terminando um problema de reintegração de posse, que nós resolvemos e conseguimos entregar. A marginal da Spaipa na frente, a marginal da 277 na frente da Spaipa, né, que era uma obra que também ela estava parada, nós retomamos e concluímos. A Raul Pompeia, lá na divisa entre a Fazendinha e a SIC, que também era um trecho, uma quadra que estava com problemas, também conseguimos resolver e terminar. Terminaremos mais duas obras importantes no começo do ano. Uma que era a trincheira da SEASA. Teve sua participação no SEASA, inclusive. Sim, eu fui diretor da SEASA, uma época muito boa, até podemos falar disso, é uma época que me alegra bastante. E a linha verde, que é o trecho que está em obras, né? Que é desde a Vitor Ferreira do Amaral até o Hospital Vita, que nós também vamos entregar. E também começamos desde o começo do ano um grande pacote de asfalto. Né? A cidade passou alguns anos sem uma manutenção adequada, e nós agora estamos aos poucos retomando. Né? Nós já investimos perto de 30 milhões para mais ou menos 35, 40 quilômetros de vias asfaltadas. Já é perceptível, né? A gente entra pela cidade, a gente já vê uma diferença, né? Sim, nós fizemos uma coisa, né? Espalhamos pelas 10 regionais da cidade. Né? Fizemos 3 importantes aqui na Regional Matriz, que foi a Mateus Leme, a 13 de Maio e a Visconde do Rio Branco, mas também quase 90% das ruas foram na região, nos bairros da cidade. E também, com parceria com o Estado, com o governador Beto Richa, assinamos já 60 milhões para asfalto e vamos assinar mais um convênio de 60 milhões, então no ano que vem, se tudo correr bem, teremos muito asfalto na nossa cidade. Muito bem. Prefeito, vice-prefeito, né? Ele pode chamar assim. Para quem está em casa e não tenha tanta intimidade com a sua história, o senhor poderia contar um pouquinho da sua história política, da formação, para a gente conhecer um pouquinho melhor até esse momento que a gente está vivendo, né?
da sua vida? Veja, eu tenho 33 anos. Jovem. Né? Graças a Deus. E fiz todo o meu colégio, faculdade de administração. E graças a Deus eu sempre tive a oportunidade de trabalhar desde muito cedo. Comecei com 16 anos, o Paulo Pimentel, meu avô, tinha as televisões, os jornais na época e nos dava oportunidade à família. Então eu tive a oportunidade de começar no jornal, na época como auxiliar de serviços gerais, depois fui para o almoxarifado, depois fui para compras, depois fui para a área administrativa, depois mudei para a televisão. Fez todo o caminho? Fiz todo o caminho, depois fui para a televisão ser contato comercial, que me deu uma grande facilidade para conseguir falar com pessoas, né, com gente, para vender material, interagir. Conversar. E eu sempre fui muito tímido, sou até hoje, mas desde lá, na época 2003, mais ou menos, isso me ajudou muito na minha timidez. Depois o Paulo Pimentel vendeu as televisões e eu voltei para o jornal, depois na área administrativa. E quando o governador, então o prefeito Beto Richa, foi reeleito, eu fui convidado a ser diretor de marketing da Fundação Cultural de Curitiba. Que eu vinha da era de televisão, tinha um bom conhecimento em marketing e fui pela primeira vez, né, no setor público. O que foi uma grande experiência, porque a Fundação Cultural tem servidores excelentes, gente que entende de cultura. Então eu sempre gostei da cultura e aprendi a ser um fã da cultura na minha época lá. E nessa época, o Paulo Pimentel já tinha sido candidato algumas vezes, tinha sido ao Senado em 2002, que foi a primeira eleição que eu atuei com muita força, na época que ele foi, acabou não se elegendo, mas me despertou alguma coisa, a vontade de estar na política, de acreditar na política, de acreditar que nós podemos fazer o bem, tendo vontade, tendo força de vontade. Graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade e tem um grande desafio que não é só fazer uma boa administração, mas graças a Deus poder honrar e manter a credibilidade que eu tenho no meu sobrenome, vindo do Paulo Pimentel e vindo dos Slaveira, que são o meu sobrenome, que é o meu outro lado, o ramo empresarial. Mas daí eu fui ser candidato em 2010 a deputado estadual, acabei não me elegendo, fiz 20.500 votos. E o governador me convidou, eleito, né, em 2010 para o governo, me convidou para ser diretor da SEASA. A SEASA que a gente tocou no assunto há pouco. Outro momento muito bom da minha vida, foi 3 anos e meio que eu fiquei lá. O pessoal da SEASA, gente trabalhadora, 20 mil pessoas por dia passam dentro da SEASA de Curitiba, fora a SEASA de Londrina, Maringá, Cascavel e Foz. 5 mil carros, caminhões, tem os produtores, tem os permissionários, é um mundo. Acredito que possibilitou uma visão geral a respeito do agronegócio. Sim, e eu como tenho uma pós-graduação em agronegócio, pude exercer muito disso, fazer um grande relacionamento no estado. Foi uma oportunidade muito boa de gestão pública também. A gente tem muitas notícias positivas das transformações da sua gestão. Sim, né? Dessa parceria, o que nós fizemos muito lá? A parceria verdadeira com os permissionários que atuam lá, que fazem a venda dos produtos, para que juntos a gente melhorasse o serviço para quem vai lá comprar. Após isso, eu era para ser candidato a deputado estadual novamente em 2014. Acabei recebendo um convite do governador para ser subchefe da Casa Civil. O que também, tudo na vida, graças a Deus, até hoje, foram experiências enriquecedoras. E a minha época de Casa Civil me deu um corpo, uma experiência política, trabalhar na política, na gestão de contratos. A Casa Civil é o coração do governo, então me deu uma visão muito grande. E após isso, eu fui assessor especial do governador, o que me deu também uma visão ampla do governo como um todo. Então foram todos momentos muito bons, do que eu agradeço a oportunidade ao governador e seu grupo por terem me dado essa oportunidade de atuar no estado. E no ano passado, com a composição da chapa do prefeito Rafael Greca, que vinha crescendo nas pesquisas, teve a composição com o PSDB. Ele é do PMN. E do PMN, era um partido pequeno, mas ele com a experiência, com o histórico do mandato dele, que tinha sido muito bom, acabou fazendo essa coligação, e eu, dentro do grupo do PSDB e do governador, acabei alçado ao candidato a vice. E foi, graças a Deus, um grande casamento, porque
o grupo veio para a campanha do prefeito, que é um homem experiente, com o maior conhecedor de Curitiba, sem dúvida nenhuma, sabe o que tem que fazer, muito bem tudo, conhece né? muito bem tudo, sabe das orientações certas e casou a sua experiência com a juventude. Então é um contrabalanceamento que nós fazemos um pelo outro. Então, tudo que eu posso, nós estamos trabalhando junto na Secretaria de Obras, e ele me deixa trabalhar, me dá abertura. Então, nós temos, graças a Deus, uma relação boa. Então, essa era a pergunta. Como é a sua relação como vice, até com o prefeito, que é mais próximo, né? Apesar de ser de partidos diferentes, mas é próxima. E a sua relação também da prefeitura com o governo estadual? Existe uma boa relação? Porque a gente teve no passado algumas questões, né? E hoje em dia parece que as coisas não são mais assim, né? Não, graças a Deus. Primeiro, a minha relação com o prefeito, ela é muito boa. Né? Como eu disse, eu trabalho sempre para auxiliá-lo, para ajudá-lo, né, na administração da cidade. E ele me deixa trabalhar muito, me dá liberdade. Então nós temos um respeito muito grande um pelo outro, uma parceria. Eu também aprendo muito com ele, né, com sua experiência, dou minhas opiniões, aquele recebe com muito respeito. Então, graças a Deus é uma boa parceria. E a equipe da prefeitura, de seus secretários, diretores e servidores está unida. Então nós estamos, como eu falei, está funcionando. Está funcionando. Nós tivemos um ano difícil, mas vencemos esse ano, e a perspectiva para o ano que vem e para o resto do mandato também continua muito boa. E por outro lado, a relação prefeitura-estado nunca teve tão boa. E quem ganha com isso é a população de Curitiba. Veja só, o governador e o estado já investiram em Curitiba só esse ano muito recurso. Na saúde foi muito dinheiro colocado. Na educação da mesma forma, na Secretaria de Esportes da mesma forma. Só na Secretaria de Obras, como eu já falei, nós teremos em asfalto somente 120 milhões de reais. E até o fim do ano o governador e o prefeito estão fechando novas parcerias para a infraestrutura da cidade. Obras que nós queremos já ano que vem começar, que darão uma grande marca para a nossa gestão. Que é uma gestão com obras, uma gestão eficiente. Então, o que nós temos que nos preocupar? É buscar o máximo de recursos, e é por isso que nós estamos sempre batendo na porta do governo, para a prefeitura, e fazer isso de forma ágil, né? Porque a população não aguenta muita burocracia, então nós precisamos agilidade. Então sempre que eu posso, eu estou no governo do estado procurando recursos, não só para obras, mas para a prefeitura como um todo. Você é um jovem político e um político jovem, né? E com relação à gestão, a gente vê a relação da burocracia, né? E com esse olhar mais jovem, a gente enxerga na prefeitura, não só aqui, mas no Brasil, algumas burocracias que emperram o funcionamento da máquina pública. Existe algum olhar, algum desejo, algum interesse em, vamos dizer, modernizar a comunicação da prefeitura com a população, através do serviço público, atendimento? Existe um olhar a respeito disso? Existe. Nós procuramos sempre diminuir a burocracia. Até foi muito falado isso em campanha. Encontramos resistências, estamos avançando, tem muito a ser feito, mas a questão dos alvarás é um problema que sempre demora um pouco por causa da burocracia, é trâmite normal. Mas nós precisamos sempre fazer todos os elos se conversarem para que a gente possa dar agilidade a isso, né? Então, sempre há uma busca permanente pela desburocratização, como já dizia Hélio Beltrão lá atrás, né? Esse é importante para que a gente trabalhe. Por outro lado, aproveitando, como você me disse, que eu sou um jovem político e realmente me orgulho de ser um jovem político, porque a sociedade precisa de uma política eficiente, e cabe a nós, e eu da nossa geração, a ajudar nesse processo. Contribuir para a renovação natural da... Exatamente. Né? E o mundo político mudou, né? Depois de todos os acontecidos. Nós temos que ter sempre muita seriedade na discussão das coisas, tem que ser sério, tem que transparecer honestidade, precisa conversar com a população, audiências públicas têm que ser feitas. Então nós estamos tendo uma oportunidade, né, de fazer uma nova política, e eu quero estar inserido nesse contexto, por isso que tenho a felicidade de estar vice,
vivo um dia de cada vez, mas quero fazer o meu trabalho muito bem feito para ser lembrado no futuro. O nosso programa, ele tem inclusive a intenção de fomentar pensamento, de criar mentalidade, e algumas pessoas que assistem muitas vezes não sabem que a administração pública não gera dinheiro. Né? Ela administra, né, pelo interesse público, pelo bem público. Com relação às finanças, a cidade tá tudo bem, assim, para que a gente possa pensar no sentido de a sociedade paga os impostos e aí os impostos retornam no bem comum, no serviço público, né? Essa questão dessa relação com a eficiência, como é que a gente pode pensar em relação à Prefeitura de Curitiba? Veja, essa discussão, a construção de uma cidade, ela é permanente. Né? Uma cidade está sempre em construção. E na questão da finança é a mesma coisa. Nós estamos muito melhores do que no começo do ano, porque teve uma herança, sim, né? Conseguimos parcelar dívidas, quitar dívidas, conseguimos colocar a casa em ordem, preparamos o nosso orçamento do ano que vem, né? Então estamos avançando. Mas é o tempo todo você precisa ter um olhar criterioso para as finanças do município. Como você falou, é a arrecadação do município através de impostos que nós retornamos para a sociedade e os serviços que têm que ser feitos. Seja as prioridades que são sempre saúde e educação, no nosso caso, segurança, né? No caso do Estado, e no meu caso, falando como secretário, as obras que retornam, nós precisamos ter sempre um olhar criterioso. Não adianta. Toda gestão, seja a nossa, seja a que vier, seja as que for, é um olhar diário na finança do Estado, no caixa do poder público. Porque cada vez a arrecadação caindo, cada vez arrecadando menos, tendo que mostrar um bom serviço para a população. Então, quem não for um gestor público com responsabilidade, que gaste menos do que arrecada, que faça o ajuste. Por isso que nós defendemos tanto, o prefeito, eu e nossa equipe, e o Estado fez isso também, o ajuste fiscal que foi feito. Muitas das vezes são medidas que não são populares, porém são necessárias. Né? Até por conta da questão da improbidade administrativa, que hoje amarra a gestão pública de alguma forma. Né? Um exemplo, né, que nós temos aqui, isso acontece no Curitiba, acontece no estado, uma comparação com outros estados. No Rio de Janeiro, no estado do Rio, no município de Porto Alegre, no estado de Minas e tantas outras capitais, os salários dos servidores atrasados. Extrema dificuldade para tudo, Extrema dificuldade, tendo que entrar na fila de cesta básica. Isso é uma calamidade, porque quando você atrasou o salário do servidor é porque todos os serviços já pararam. Ele né? É o último. Né? É o último. Então, e aqui não. Tanto o Estado fez isso e aqui na Prefeitura os salários estão em dia. Conseguimos antecipar o 13º. Né? Então, mas respondendo praticamente, é um olhar diário nas finanças do Estado para que você trate com responsabilidade. Vice-prefeito, um tema que é recorrente, Curitiba é uma cidade vanguardista, sempre moderna, considerada uma das melhores cidades para morar, inclusive para investir agora, recente, né? O Paraná e a cidade de Curitiba especialmente. O assunto do metrô, o transporte público, essas questões, o metrô é viável? Ou a gente tem que começar a pensar diferente a respeito do transporte público? Foi prometido muito pelo metrô em Curitiba e nunca saiu do papel. Depois vimos que o recurso não estava tão disponível como estava. Então veja, eu acho que tem outras soluções que não seja o metrô. Nós temos o melhor transporte público do Brasil reconhecidamente, copiados em várias partes do mundo. Né? Então o que nós precisamos fazer sempre é aperfeiçoar o nosso transporte coletivo, o BRT, que é esse ônibus que a gente conhece tão bem. O que nós precisamos fazer é estar sempre pensando em uma integração de modais, né? É importante a integração transporte coletivo, automóveis, bicicletas, que quem sabe estudarmos, e foi dito isso na campanha, e nós estamos avaliando nas canaletas um VLP, que é o veículo leve sobre pneus. Praticamente o metrô ele não está mais na prioridade da cidade, porque é um projeto muito caro. Parece que ele é inviável, o Brasil né? não tem esse recurso mais para investir, então nós precisamos ser
criativos e trabalhar com o que temos. Saindo um pouquinho da prefeitura, a gente conhece um pouquinho né, como foi falado da sua história. Suas pretensões políticas, existe algum para o futuro? Claro que a gente vive o presente e vive 100%, mas obviamente que a gente está sempre projetando, planejando, desejando algumas coisas. Existe pretensão da sua parte na continuação, né, na continuidade na vida pública? Veja, claro que sim. Né? Nós estamos aqui trabalhando muito para que a gente possa sempre avançar, como qualquer pessoa que está dentro de uma empresa. Deseja continuidade, passos né? à frente. Só que sem ser demagogo, mas falando a verdade, é o seguinte: eu só conseguirei dar o próximo passo se fizer uma grande administração. Né? Então, o que eu quero, o que eu desejo? Ser um bom secretário de obras e principalmente um bom vice-prefeito. Né? Não só no auxílio ao prefeito, aos secretários, mas ajudar colaborando na administração da prefeitura. Então, é claro que eu tenho vontade de seguir em frente, mas tem que ser um dia depois do outro. E eu faço uma brincadeira que, na verdade, não é que eu queira ser um dia alguma coisa, mas se você perguntar para qualquer homem público, seja de Curitiba, do Paraná ou do Brasil, desde o vereador da cidade mais humilde até o senador mais forte que tem o estado, se sonha ser governador, é mentira quem diz que não. É como quem está numa empresa não sonha em ser presidente da empresa. Né? Então, ou você não sonha em ser o atacante do time. Então, o artilheiro. O artilheiro do time. Então, mas tem chão pela frente. A gente tem o senhor citou, né, o seu avô, Paulo Pimentel. Como é que é a sua relação com ele em relação à política, aos negócios, assim, conselhos? Veja, eu agradeço muito a Deus ter nascido nas famílias que eu nasci, né? O Paulo Pimentel sempre foi um avô muito presente na nossa vida, não só na minha, dos meus irmãos e dos meus primos, né? Sempre nos ajudou muito na infância, nos deu oportunidade profissional, e eu tenho a alegria de tê-lo até hoje. Então eu tenho 33 anos e tenho meus 4 avós, então é uma benção muito grande. E tenho o Paulo Pimentel bem, com a saúde boa. No sábado até agora nós almoçamos juntos, até aproveitei e tirei uma foto com ele, postei nas minhas redes sociais, porque sempre é um aprendizado. Então eu escuto muito das histórias dele, incentivo ele a fazer um livro para contar suas histórias vinda dele. Então é um homem, na parte pública é a pessoa que eu me espelho, né? Porque foi governador, foi deputado federal, foi deputado constituinte, foi empresário, então para mim é um prazer. Ele é um ícone da nossa... É um ícone, e graças a Deus, aonde eu ando, política, eu recebo boas referências sobre ele, né? Então é um orgulho para mim, e eu quero, por isso que, não só pelo fato de eu querer continuar, mas eu tenho uma grande responsabilidade, que é manter o seu nome, né? Essa acho que é a minha maior responsabilidade, como nós falamos no começo, e como por outro lado, da minha família Slaviero, meu pai Cláudio Slaviero, que foi presidente da Associação Comercial também, família de empresários que tem um nome que eu preciso também resguardar e respeitar, e essa é acho que é a maior missão, um nome forte. E eu venho da iniciativa privada, então eu tenho essa visão, respeito a iniciativa privada, quero ser um parceiro também, porque o setor público e o privado tem que trabalhar em parceria. Por isso que eu vejo com bons olhos sempre trabalhos de parceria público-privado, porque é com essa ajuda dos lados fortes que a sociedade desenvolve. Então, o Paulo Pimentel sempre foi um grande incentivador e continua até hoje, e até hoje ainda converso muito com ele sobre política. O senhor falou das PPPs, né? Da relação da sociedade com... É uma tendência esse tipo de relacionamento? Porque o Estado chega uma hora que ele fica tão pesado que é difícil atuar em todas as áreas, né? E aí, agora... Eu acho que nós não temos medo de PPP, eu não tenho, e eu acho que muitas coisas no setor público podem ser trabalhadas dessa forma, seja com concessão, iniciativa privada, parcerias público-privada, desde que todas muito discutidas, transparentes, né, para que a gente possa
Mas o setor público tem que focar no que é importante, como sempre a gente falou, saúde, educação, segurança, né? E tem coisas que nós precisamos delegar, tendo uma concessão, uma agência reguladora para a iniciativa privada, para trazer eficiência. A gente percebe na saúde muitas ações dessa natureza que tem tido resultados positivos, né? Porque acaba atendendo a população muito bem, não é? Sim. Então, tem a orientação do setor público, porém tem a agilidade do setor privado. Então, eu digo, respondendo, eu vejo com bons olhos as PPPs, parcerias público-privadas. O trabalho em parceria, quem ganha é a agilidade que a população ganha com essa parceria. Vice-prefeito, a gente sabe da sua agenda, nosso horário caminhou rápido, né? Rápido, pela conversa fluida e prazerosa. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal de casa a respeito da sua pessoa, em nome da prefeitura? Veja, eu quero te agradecer pela oportunidade, pela gentileza, pelo bom papo. Agradecer mais uma vez ao IDL, a todos os seus parceiros, integrantes. Um abraço ao presidente Edson Ramon, que é um grande amigo. Agradecer pelo convite. Veja, eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha disposição. Nós estamos trabalhando muito, com muita seriedade e transparência na prefeitura. Queremos fazer uma grande gestão. Eu quero me colocar como um gestor eficiente, né? Um gestor jovem, porém eficiente, com qualidade, com eficiência. É por isso que eu tenho trabalhado muito, tenho estudado muito, tenho ido atrás das informações e graças a Deus temos conseguido ter boas respostas. Então, estou sempre à disposição na prefeitura ou na Secretaria de Obras e vamos trabalhar, que tem muito a ser feito ainda. Joia. E uma palavra do nosso presidente que ele pediu pessoalmente para dizer que ele acredita muito em você. Obrigado. Está torcendo e que o que precisar de apoio... Obrigado. E a gente precisa ter não só um empresário, ex-presidente da Associação Comercial, reconhecido como é o Edson, mas ao Instituto IDL, a ACP, a FIEP, a FEComércio, essa parceria para a discussão da sociedade. Então, todos discutindo dentro de uma mesa e nós temos uma grande parceria com o G7, com o IDL e queremos continuar dessa forma. Então, deixo o meu abraço a ele, a todos os integrantes do IDL e meu muito obrigado pela oportunidade. Certo. Vice-prefeito, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Valeu. Pessoal de casa, mais uma vez, obrigado pela companhia e fiquem atentos. A gente sempre recebe figuras ilustres como o nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel. Até logo. Valeu. Tchau, tchau.